Em meu coração há um anseio ardente, algo que dói dentro de mim, pois quero me entregar totalmente a ti, que tua vontade e os teus sonhos se cumpram em mim. Em meu coração há um anseio ardente, algo que dói dentro de mim, pois quero me entregar totalmente a ti, que tua vontade e os teus sonhos se cumpram em mim. Eis-me aqui para fazer o teu querer, pois quero viver só para ti. Eu te amo, meu Senhor, o meu coração é totalmente seu. Eu te amo, meu Senhor, o meu coração é totalmente seu. Eis-me aqui para fazer o teu querer, pois quero viver só para ti. Eu te amo, meu Senhor, o meu coração é totalmente seu. Eu te amo, meu Senhor, o meu coração é totalmente seu. Totalmente seu. Amém, Senhor. Conta-se que uma vez um cão da raça pastor alemão, ele estava perdido. Ele estava perdido numa vizinhança. Havia chovido, o cachorro estava com o pelo molhado. Sabe quando o cachorro está perdido, ele está assustado, ele não está na casa dele, ele tem medo de todo mundo, já levou um chute, uma pedrada e sai correndo. E todas as pessoas que chegavam perto dele, ele corria. E aí os vizinhos começaram a notar que, embora o cachorro fugisse, ele não ia embora, ficava por ali. Aí os vizinhos se reuniram, falaram assim: bom, vamos dar um jeito, vamos ajudar esse cachorro. E sempre tem aqueles que amam muito mais os animais do que outros, né? Aí viu o cachorro ali, embora era um grandão, não, nós temos que ajudar. E assim eles deram um jeito e finalmente conseguiram ajudar. O fato é que esses vizinhos, esses amigos, eles queriam ajudar o cão. Mas o cão estava molhado, já havia sido chutado, já havia sido xingado, já havia sido desprezado, estava com a autoestima lá embaixo, estava chateado com ele mesmo como um animal, estava perdido, sem o seu dono, e as pessoas querendo ajudá-lo, ele ainda assim fugia das pessoas, ele ainda assim ia embora, ele ainda assim tinha medo. Em todos os lugares, nós encontramos pessoas solitárias, pessoas tremendo de frio espiritual, agachando-se com receio de se aproximar de outros que lhe querem o bem. São pessoas que foram feridas, foram surradas, feridas e surradas às vezes verbalmente.
sentem-se culpadas pelos seus pecados e veem nas incertezas da vida somente motivo para desespero, para correr, para abandonar, para se afastar. Alienadas, amedrontadas e solitárias. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42. Isaías 42. Isaías viveu perto do ano 700 a.C. E ele, como um grande profeta de Israel, profetizava em nome do Eterno, o eterno grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E como não podia deixar, as palavras de Isaías tinham sempre um cunho profético além dos seus dias e além da sua própria obra e do seu próprio ministério. Isaías 42, verso 1. Lemos: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Verso 6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não esmagará a cana quebrada. As canas existiam em abundância nos rios de Israel. As crianças gostavam de se assentar às margens dos rios e tirar o miolo da cana para fazer flautinhas musicais, para poder brincar e tirar alguma música. Era uma tarefa muito delicada, porque a cana, ela ainda é molinha, ela não estava seca. Ela podia facilmente, no processo de tirar o miolo, a caninha ser esmagada. As crianças quebravam delicadamente, trabalhavam, colocavam as canas umas em cima das outras, esperavam secar, davam algum tratamento, faziam os furinhos e depois podiam brincar. Aqui também diz que esse personagem profético de Isaías 42, ele também não apagaria a torcida ou o pavio que fumega. Nos tempos bíblicos as casas não tinham iluminação como a nossa, naturalmente. Era uma lamparina à base de óleo e um pavio fumegante. Um pavio feito de linho que boiava em óleo e iluminava toda a casa. Se o azeite acabasse, o mau cheiro do linho queimado encheria toda a casa. Naturalmente que as donas de casa tinham uma caixinha de pavios novos para poder colocar ali. Mas afinal de contas, do que isso tem a ver? Que história é essa? Que história é essa de não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio ou a torcida que fumega? Aqui fala do servo, o servo do Senhor, o Messias, o Machia, aquele que viria em nome de Jesus, aquele que seria o ungido da casa de Davi, o rei de Israel. Mateus capítulo 12. Jesus Cristo certa vez esteve num sábado, e várias vezes, aliás, ele frequentava só aos sábados, né? Porque também, isso fazia parte e faz parte da identidade bíblica, tá? Do adorador de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 15. No entanto, no contexto, Jesus estava na sinagoga e adorando a Deus, como nós estamos aqui. A palavra, o relato diz que os textos bíblicos eram lidos, eram rezados, né? Que os judeus não usam o termo orar, né? Eles rezam, é uma reza. E afim, Jesus estava ali. E de repente apareceu um homem com a mão
mirrada. Ele tinha um defeito, não sabemos se era de nascença, o que era, mas ele tinha uma mão torta. E esse indivíduo, quando viu Jesus, e quando um doente vê o médico, o doente se enche de esperança. Mas era sábado, eles estavam dentro da sinagoga, os fariseus estavam ali sentados, todos de paletó e gravata, quem sabe, e olhavam ali, será que ele vai curar hoje, que é sábado? E aí Jesus olha ao redor e se dói, não porque eles guardavam o sábado, mas se dói por causa da dureza do coração deles e não entender que é lícito fazer bem aos sábados. E aí Jesus às vezes era meio, ele dava uma cutucada mesmo para o indivíduo pular. Aí Jesus fala, vocês querem fazer uma prova comigo? Tá ok, vem aqui para o meio, chamou o indivíduo, e o indivíduo veio para o meio. E aí Jesus olha e fala, é lícito fazer o bem ao sábado ou fazer o mal? Matar, ou dar vida? Aí todos eles, os fariseus, e aí Jesus, estica a tua mão. E quando o indivíduo estica a mão, ela volta. Imediatamente a cegueira do preconceito gritou, como pode fazer isso no dia de sábado? Ao invés deles enxergarem, falam assim, que bom que ele fez isso no dia de sábado, que maravilhoso que ele curou mais um no dia do Senhor. Mas o nosso assunto não é a guarda do sábado, mas sim o que vem depois. Capítulo 12, verso 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se. Aliás, vamos ler aqui o verso 13, 12, 13, para a gente entender o contexto. Então disse o homem, ao homem, estende a mão, e estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, verso 15, sabendo disto, afastou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Profecia e cumprimento. Jesus aqui assume a identidade messiânica. Ele é um ungido de Deus, escolhido, filho de Deus, aquele que deveria vir. Mas por que ele falou esse texto em relação à cura daquele homem? Interessante. Quantas vezes nós nos sentimos quebrados? E hoje não é um bom dia para falar de estar quebrado, Eu estou um pouco quebrado. Mas estar quebrado, às vezes, você pode estar quebrado por muitas coisas que a vida traz e que te machucam. Às vezes, relacionamentos que nos ferem, às vezes, atitudes impensadas e fazemos consequências terríveis e isso nos machuca, e a gente se sente mal. Às vezes a gente peca sem querer e às vezes a gente peca por querer, e aí a gente também fica chateado e fala, por quê? Mas não dá, eu não consigo ficar sem isso. Nós ficamos quase que apagando. Tem um livro que chama-se Esgotamento Espiritual, e a capa do livro é um palito de fósforo queimado, e a cabeça do palito de fósforo para baixo, assim, eles fizeram um desenho, ficou parecendo uma pessoa, e colocou lá, esgotamento espiritual. Eu li o livro. O pavio que fumega, e a cana delicada, era aquele homem que estava com a mão mirrada, e que por causa dos preconceitos religiosos, ele não tinha sua dor curada,
Ele tinha pessoas para olharem para ele e o criticarem. Ele tinha pessoas para dizer aonde ele estava errando. Ele tinha pessoas até para dizer, se ele tem esse problema, é porque algum pecado existe. E Jesus não quis saber nada disso. E ele chama o homem para o meio, e ele fala, estica a tua mão. E ele esticou, e a mão voltou ao normal. Sabe, a verdadeira felicidade é nós sabermos que Deus pega os teus erros, os meus erros, os nossos erros, e Ele tem a incrível capacidade de transformar em bem, transformar em oportunidades para os seus planos em relação a nós. A verdadeira felicidade que nos leva a adorar a Deus é quando nós entendermos quem é Deus. Aí sim a verdadeira adoração acontecerá. A verdadeira felicidade é que Deus não fica frustrado conosco, assim como Ele pegou o rei Davi com Batseba e fez dessa descendência, porque Jesus é descendente de Davi com Batseba. Ele pode pegar nossos erros e maldições e transformar em bênçãos. Às vezes a gente se sente, está quase apagando. Não apaga, calma. O Senhor, Ele vê o que nós não vemos. Ele tira a força da onde não tem forças. Ele ama mesmo com isso que está te atormentando, que está te chateando, que está te desanimando. Você é quase um pavio que está se apagando. Você é uma cana que já está rachada, que está quase quebrando. E como que a gente se sente mal, chateado, desanimado? A verdadeira felicidade é saber que Ele pode transformar o pior em melhor. A verdadeira felicidade é saber que Deus não fica reclamando, se ele não tivesse errado, se ela não tivesse errado de novo. Não, a verdadeira felicidade é saber que Deus nos dá o livre-arbítrio e através dele colabora com a nossa salvação. Nós seres humanos usamos centenas de palavras para expressar nossos sentimentos. E eu queria dizer o seguinte, essa primeira parte não era para falar hoje, e foi hoje de manhã, tá? Foi hoje de manhã, acordei, aí fui orar, pensar, aí veio um aperto no coração, e daqui a pouco eu estou lá mexendo nos meus papéis, por isso que eu separei esses papéis aqui, porque isso aqui é outra coisa, mas essa parte aqui tinha que ser falado, tá? Na minha cabeça, na hora, veio cana rachada, pavio que fumega. Tá? Então, é para você, tá? É para mim, tá? Nós seres humanos, entrando no tema agora, preparado para hoje, depois dessa introdução, usamos centenas de palavras para expressar nossos sentimentos. Quando começamos a crescer, nós começamos a falar mamãe. Alguns falam batata, que é a primeira palavra de uma menina que eu conheço. Primeira batata, não podia falar, né, Laís? Primeira palavra que ela falou, né, batata. Nós saímos correndo para dizer lá, Laís falou o quê? Batata. Então foi maravilhoso. E nós usamos muitas palavras, e o próprio Deus diz que Ele se tornou em uma palavra, o logos, o verbo. Olha como a palavra. E tem lá aquele provérbio que diz o quê? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a boa palavra dita a seu tempo. Olha o poder da palavra. O poder da palavra constrói e destrói. Constrói e destrói. E às vezes a gente é destruído por palavras. A gente é desanimado por palavras. A gente é machucado por palavras. Existe uma palavra que saiu da moda, que é a palavra pecado. O que é pecado? Se você falar isso lá na escola, vão dar risada da sua cara. Não, eu não faço isso porque é pecado. O que é isso? Se no seu trabalho você fala, eu não faço aquilo porque isso é pecado. Que bobagem, o que é isso? Você é crente? Né? Que coisa! O que é pecado, afinal de contas? Muitos pecados se tornaram crimes. Então não é mais com a Bíblia e o pastor que cuida, é o delegado.
Outros pecados se tornaram opção pessoal, não é mais pecado, e ai de quem falar, de qualquer pecado que pode ser processado, não é mais pecado. Outros pecados se dissiparam em doenças, ou pelo menos nos sintomas das doenças, já não é mais a Bíblia, o pastor, a igreja, mas é o hospital, o médico, o psicólogo, o psiquiatra que tem que tratar. Pecado, o que aconteceu com o pecado? Ele nunca esteve tão presente na nossa vida, infelizmente, vivemos esse mundo de pecado, na nossa sociedade, e quantos de nós ainda não reconhecemos o pecado? E brincamos com o pecado, e gostamos do pecado, que coisa. Agora, se existe o pecado, o que eu devo fazer com ele? O que você deve fazer com ele? O primeiro grande passo para ter uma adoração verdadeira, embora tudo isso aqui seja legal, bonito, louvor, oração, mas tem que haver algo que é pessoal. O que foi dito semana passada, embora nós cantemos juntos, embora nós oramos juntos, tá? A adoração é estritamente individual. Que pensamento legal. A gente canta junto, ora junto, serve junto, mas o que Deus quer é indivíduo, pessoas, coração, nós, eu, você que nos assiste. Ele trata com corações. Um psicólogo cristão, ele disse que pecado é uma qualidade implicitamente agressiva, uma crueldade, um ferimento, um afastamento de Deus do restante da humanidade, uma alienação parcial, um ato de rebelião. O pecado possui a qualidade voluntariosa. O pecado é voluntarioso, às vezes a gente corre atrás de voluntário para nos ajudar, mas o pecado não, o pecado é assim, ele é voluntarioso, ele é desafiador, ele é desleal, alguém é desafiado, é ofendido, alguém é magoado. Que coisa que é o pecado. Com a mesma boca nós bendizemos a Deus e com a mesma boca nós amaldiçoamos o próximo. Que coisa, que terrível que nós somos. Uma adoração verdadeira precisa que nós abramos o coração a Deus, que nós sejamos verdadeiros. Precisamos confessar nossa condição de pecador. E quando você reconhece, sabe, Deus não apaga o pavio que fumega, Ele não termina de quebrar a cana que está rachada, não, Ele pega a cana e conserta, Ele pega o pavio e dá uma nova energia para Ele. Quando as pessoas veem que nós não temos mais nada, ou nós pensamos que não temos nenhum valor, Cristo ainda olha para nós e não apaga o pavio que fumega e não quebra a cana rachada. Há esperança, há esperança. Reconhecer nossa doença nos leva a procurar um médico, e nos levando a procurar um médico, ele também nos dá a receita e o remédio. A adoração, basicamente, é um ato de transparência, de sinceridade, de ser quem você é, e não confunda ser quem você é com agressividade ou falar o que você pensa e machuca os outros. Não, isso não é sinceridade, isso é agressividade. Ser sincero é você ser verdadeiro. Aí você fala: Senhor, estou aqui, sou eu, olha aí, pavio, estou quase apagando, Senhor, eu já não aguento mais, eu estou cansado. As Escrituras nos tratam como pessoas inteligentes. Todos somos inteligentes, estamos aqui assistindo, estamos aqui presenciando, escutando, refletindo. Deus, Ele sabe que podemos escolher e espera que nós façamos escolhas, mas Ele sabe também que cada escolha é um destino, cada escolha é uma consequência, cada escolha é um resultado, cada semente um fruto, cada escolha resulta em alguma coisa. Não queira semear uma coisa que não é boa e colher uma coisa que é boa. Não queira ser negligente na sua fé pessoal e querer ficar firme e forte, e depois você diz: eu não sei, eu não consigo ficar firme. Mas não seja negligente naquilo que você sabe que tem que fazer, não seja negligente na sua sinceridade,
Não seja negligente com as coisas de Deus, não brinque de igreja, como foi falado semana passada. Essa verdadeira adoração, ela tem que partir desse coração nosso. Sabe, lá em Deuteronômio, quando Moisés ele se apresenta diante do povo, ele fala: olha, eu tenho apresentado a vida e a morte, escolhe a vida, escolhe a vida. Mas às vezes a gente já escuta isso tanto, que eu já estou até cansado de escutar isso. Mas escolhe a vida, porque a outra opção é terrível, é melhor a vida. Escolhe a vida. E ele diz: eu tomo por testemunho o céu e a terra, que eu tenho apresentado a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Não escolhe o outro caminho. Você já sabe qual é o caminho, você já aprendeu qual é o caminho, você já conhece a Bíblia. O que você está fazendo lá no outro lugar? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com aquela pessoa que não é seu marido, não é sua esposa? O que você está fazendo com aquele negócio que você está desviando o dinheiro, ou está retendo alguma coisa? O que é isso? Por que você está acessando coisas que não deve assistir? Sabe, a pornografia é muito forte, é muito fácil você estar passando o canal de televisão, ali a TV a cabo, e daqui a pouco você está ali, não continua, troca de novo, tá? Não brinca com essas coisas, porque essas coisas trazem um preço muito alto para a sua vida, para a sua felicidade. Mateus capítulo 23, verso 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Que medo, mas que alegria. Por quê? Deus manda as mensagens, Deus manda os profetas, né? E não entenda, precisa ser um profeta que tenha visão, não. Deus manda a sua palavra, vamos colocar aqui, sim, os profetas. Deus manda os profetas, Deus manda as suas mensagens. E nós fazemos igualzinho o povo de Jerusalém. Nós matamos os profetas quando nós não escutamos os profetas. Nós matamos e apedrejamos os que nos são enviados quando nós dizemos: eu não quero, não faço, não mudo, estou satisfeito com o que eu tenho. Que coisa que é o pecado. O que aconteceu com o pecado? O pecado se transformou numa matéria que fica presa ainda no nosso coração, e aí nos arrasta de volta, e a gente dá dois passos para frente, dá um passo para trás, e aí a gente brinca, e a gente já fez compromisso com o trabalho, com tantas coisas que comprometem a nossa fé, compromisso com pessoas, compromisso com ideias, com prazeres, com interesses, com coisas que a gente sabe que não deveria, e ainda continuamos fazendo. Que coisa terrível! Como podemos ter uma adoração? Como podemos vir aqui toda semana, sentar, cantar, orar, participar? Que legal, voltei para casa, adorei a Deus. Mas o que é isso? Jesus, ele queria nos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Que figura linda, né? Juntar. Conta-se a história que num sítio pegou fogo, e aí acharam uma galinha com os braços assim, com as asas abertas, toda chamuscada e morta. E aí alguém viu, falou: pô, coitadinha da galinha, né? Tal. E quando tirou a galinha, os pintinhos amarelinhos, saiu tudo correndo. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer nos guardar, Ele quer te proteger, Ele quer te amar, Ele quer te abençoar, Ele quer te segurar nas mãos. Não pode ser diferente. Não pode. Pegue o seu guia de mensagem. O guia de mensagem, ele traz algumas frases, alguns pensamentos que são muito importantes para você e para mim. Alguém aqui não tem guia de mensagem? Levante sua mão. Alguns não têm. Por favor, diácono, aqui o guia de mensagem com o boletim para as pessoas que não têm. Pode abaixar a mão, daqui a pouco você levanta a mão de novo. Ok? Pegue a sua caneta, guia de mensagem, projeção número 1. Pessoal eficiente, muito bem, ok?
Mais um via de mensagem lá rapidinho. Está vindo ali? Viu? Levanta a mão quem não tem e quer. Faz assim, ó, para ele enxergar, porque no meio, assim, ó, bem alto. Só uma pessoa aqui. Aqui, ó, levanta a mão, por favor. Aqui, irmão, aqui na frente. Divide, ô Lito, pega uma parte aí, por favor. Porque senão ele vai demorar muito para percorrer o outro lado. Isso. Chegou. Tá. Do outro lado ali. Então preencha, vamos lá. Sofremos a influência da sociedade que nos cerca. E quando tratamos irresponsavelmente o problema do pecado, complete, o problema do pecado em nossa vida, sofremos as mesmas consequências dos descrentes. Número 2. É certo que somos influenciados pelos genes, pelo temperamento herdado, pelos traumas da primeira infância, pelo ambiente educacional e social, ou por um desequilíbrio hormonal. Porém, precisamos lembrar que nós somos o quê? Responsáveis por aquilo que fazemos com eles. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Então aí não tem jeito mais. Não, você é responsável. Eu sou, todos somos. Número 3, Deus nos trata como pessoas inteligentes, como seres morais livres, e como resultado sofremos a ação das nossas escolhas. Confessar nossa condição nos capacita a fazer algo a respeito. 4, ser obstinado, ser teimoso na prática do pecado, complete, fere ao coração de Deus e traz consequências desastrosas para a nossa vida. Número 5, se nós nunca buscamos a paz com Deus, nós nunca a encontraremos. A confissão de pecados, quer pública, por que pública? Vale uma observação. Porque algumas atitudes nossas, que são atitudes públicas de erro, contra um grupo, contra a igreja, e a gente fala e pá, e aí ofende, machuca as pessoas. Algumas confissões têm que vir aqui na frente também e falar assim, me perdoa, eu errei. As confissões, a confissão de pecados, quer pública, quer privada, particular, deve ser de coração, não deve ser feita de maneira negligente ou de brincadeira. 6, o arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo a sua culpa e reconhecê-la sem engano e hipocrisia. Como o publicano que nem ao menos os olhos ousava erguer ao céu, clamará: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o maior clamor que uma pessoa cheia do Espírito pode dar. Porque o Espírito trabalha e nos move, nos convence, e Ele mostra que somos um pavio, Ele mostra que somos uma cana rachada, mas Ele ao mesmo tempo também mostra que há esperança. Ele ao mesmo tempo mostra, olha, você não está perdido, calma, confessa teus pecados ao Senhor, confia nele. Hebreus, e vamos encerrar com essa passagem bíblica, e não posso terminar este culto sem chamar você a uma decisão. Mas pastor, tem decisão todo sábado. Todo sábado tem uma decisão. Você não toma decisão todo dia? Você vai trabalhar? É uma decisão. Você vai almoçar onde? É uma decisão. Você vai para a escola? Não vai. Você vai comprar? Vai vender? É decisão. E aí quando chega na hora de tomar decisão com Deus, já tomei semana passada, eu não preciso tomar de novo. O que é isso? Tomamos 1000 decisões todos os dias, e na hora de tomar a decisão, eu já tomei semana passada, não preciso. Tome a decisão. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Eu estou falando aqui com o pavio que está fumegando. A chama está quase apagando. Eu estou falando aqui com a cana que está quebrada.
que está rachada. Eu estou falando com alguém aqui que está chateado, está desanimado. Alguém que está em casa, de repente escolheu ficar em casa para não ir na igreja, porque está chateado até com a igreja. Que coisa. A palavra é para todos nós. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não quebra a cana rachada. Ele não te coloca para fora. As pessoas podem te olhar torto, mas Ele não olha torto, Ele olha reto, Ele olha bem, Ele ama, Ele quer. Aqui em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achar misericórdia na ocasião oportuna, é agora a oportunidade, é agora, você veio, é agora. A palavra diz, a palavra não é o pastor, quem sou eu? A palavra diz, Ele não vai te apagar. É um vício, Ele não vai te apagar por causa do vício. É alguma coisa sexual, Ele também não vai te jogar fora por causa disso. É por causa do quê? De uma desonestidade qualquer, Ele também não vai. Ele acredita em você. Você não está acreditando em você, mas Ele não apaga a fumega, que fumega. Ele não quebra a cana rachada. Ele cura, Ele liberta. Nós cantamos muito isso. Então fica em pé. Se você é uma cana rachada, puxa, eu estou rachado, estou quase. Se você é um pavio, que você fala, Senhor, fecha teus olhos. Você que está aí também em algum lugar do mundo, a mensagem foi para você também. Pavio, cana, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tuas mãos e nos aproximamos diante do trono da graça confiantemente ou confiadamente, porque temos certeza que o Senhor não nos apaga e não nos joga fora. Somos complicados, é verdade, nossas palavras machucam, é verdade, nosso coração está machucado também, é verdade. Os pecados nos desanimam, isso é verdade. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida. Ó Deus, por favor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e nos salva. Em nome do Teu servo que morreu no nosso lugar. Amém, Senhor. Amém.